Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou te mostrar alguns hábitos financeiros que mantêm a pessoa na pobreza, que mantém e permanece a pessoa na pobreza. Bom, desde já eu te digo que não existe uma receita exata para você ficar rico e nem permanecer rico, mas com certeza existe a receita exata para você ficar pobre e permanecer pobre para sempre. E hoje vamos falar aqui sobre esses hábitos, o que permanece sobre esses hábitos e esses costumes que podem te deixar mais pobre e te permanecer pobre por muito tempo ou até para sempre, caso você não mude eles imediatamente. Te manter pobre para sempre. O primeiro hábito é pagar contas antes de se pagar primeiro. As pesquisas de mais de 90% da população faz exatamente isso. Assim que pega o dinheiro, a primeira coisa que faz é pagar contas. Quer dizer, aí se sobrar alguma coisa que as pessoas vai pensar em guardar alguma coisa ou poupar alguma coisa. E isso é um erro. Mas vamos ser sinceros, quase ninguém guarda a parte do que ganha, não é verdade? Onde a educação financeira nos ensina ao contrário. Por exemplo, existe um livro de finanças muito conhecido, Pai Rico, Pai Pobre. Ele trata e retrata exatamente sobre isso. Ele fala da importância que você venha receber o seu salário, que você venha se pagar primeiro. Isso quer dizer que quando você venha receber o seu salário, que você venha primeiro separar a sua parte. E ele fala de um número de 10%, que você venha separar mais ou menos 10% de tudo que você ganha antes de você fazer qualquer coisa com seu salário. E que esse valor você venha separar e guardar e poupar. A primeira coisa que você precisa fazer é já pensar numa linha de investimento, ou montar uma reserva de emergência, ou já se destinar a algum tipo de investimento. Você separar para investir, por exemplo, e já desde já você se programar, se planejar para poder viver com os outros 90%. Por exemplo, se você não fizer isso, existe uma grande chance de você continuar na mesma corrida dos ratos. Porque se você não fizer isso, você vai continuar para sempre preso nessa corrida dos ratos, compreende? E assim nunca você vai alcançar sua liberdade financeira. E o que vem a ser a corrida dos ratos? É você receber seu dinheiro, pagar contas, aí ficar sem dinheiro o restante do mês, e você trabalha de novo, aí você paga a conta de novo, aí você fica sem dinheiro de novo, aí você trabalha de novo, aí você paga a conta de novo, aí e por aí vai. Cá pra nós, meu amigo, é isso mesmo que você quer pra sua vida? Até quando você vai aceitar isso pra sua vida? E eu digo pra você que a maioria das pessoas fazem isso a sua vida inteira. Então, meu amigo, o primeiro passo é você fazer isso. Assim que você receber o seu dinheiro, tire logo primeiro esses 10% e você já vai se adaptando com os outros 90% que ficou. E já vai adaptando a sua vida, compreende? Você já vai adaptando as suas dívidas, você já vai adaptando as suas contas, porque existe uma diferença do custo de vida e do gasto de vida. Você não pode atrelar uma coisa com a outra, custo ao gasto. O custo é o que você precisa pagar realmente todo mês, como conta de luz, conta d'água, supermercado, aquela conta que você não tem como deixar de pagar. E gasto de vida é aquele gasto que você não precisa gastar todo mês, como fazer uma viagem, como comprar uma camisa, como comprar um tênis. Não, você não precisa comprar um tênis todo mês, você não precisa comprar uma camisa, 2 camisas, 3 calças todo mês, mas a luz que você paga na sua casa, sim, você precisa pagar todo mês. A conta d'água, sim, você precisa pagar todo mês. O supermercado que você faz, sim, você precisa pagar ele todo mês, não é verdade? Então, o que as pessoas elas precisam entender que existe uma diferença do que é custo e o que é gasto. Ela não pode atrelar uma coisa com a outra. O custo é o seu custo de vida, você precisa ter ele todo mês. O gasto é o seu gasto de vida, nem todo mês você precisa ter esses mesmos gastos todo mês, compreende? Você pode fazer ele sazonalmente, não é verdade? Então, quando você separa essa parte
parte, você se paga primeiro. Quando você pega o seu salário e você se paga primeiro, você separa essa parte, ou 10 ou 20, eu não sei, você separou a sua parte, aquela outra, aí a sua vida, você vai adaptar a sua vida aos outros 90% que ficou. É ali que tem que estar o seu custo de vida e o seu gasto de vida. Nem todo mês você precisa colocar ali determinados gastos. Entenda bem, meu amigo, esses 10%, ele tem que ser separado religiosamente do seu salário, compreende? Você não pode olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Você não pode olhar para uma conta que apareceu. Não, você tem que separar esse valor, esses 10%, esse valor como o seu pagamento, religiosamente, ele tem que ser separado. E o segundo hábito que mantém você na pobreza é ficar acostumado com dívidas. O brasileiro, ele tem um mau costume de se acostumar com a dívida. Ele se sente confortável com a dívida, ele se acostuma com a dívida, ele já está acostumado a viver endividado. O brasileiro, ele já tem esse costume de estar sempre fazendo uma dívida. E às vezes uma dívida desnecessária. Uma dívida que, ao invés de ficar lá naquela parte do gasto, acaba entrando na parte do custo de vida. Compreende? A nossa vida, ela é separada assim. O nosso sucesso financeiro, ele está exatamente atrelado a esses dois pilares, ao nosso custo de vida e o nosso gasto de vida. Quando você consegue separar exatamente isso, o que era o seu custo de vida para o que era o seu gasto de vida, existe uma chance muito grande de você ter um sucesso maior financeiramente. E com certeza você, em algum momento da sua vida, já se viu e já se deparou acostumado com uma dívida, confortável com uma dívida. E se caso você não se tenha deparado com isso, com certeza você conhece alguém que está acostumado com uma dívida, está confortável com uma dívida. E dívida não é algo que deixa a pessoa confortável. Uma dívida não é algo que deixa a pessoa acostumada. Você deveria de tirar. Esse é um mau hábito que o brasileiro tem, de se acostumar com uma dívida, de se acostumar em estar endividado, de se acostumar em estar confortável com uma dívida. Tudo ele costuma parcelar. Já vamos chegar nesse assunto. A pessoa, ela acha normal, que é comum estar sempre endividada. Ela acha comum, normal, ela acha isso normal. Ela se sente confortável, que ela acha sempre que tem que ter uma dívida, que tem que estar sempre endividada para poder. Ela acha que a dívida faz parte do cotidiano dela, quando não é verdade. O que faz parte do cotidiano dela são os custos de vida. Isso sim, faz parte do cotidiano dela. Os gastos de vida não. Os gastos não da vida dela. Negativo. Então o brasileiro tem esse péssimo costume de achar que tem sempre que ter uma dívida. Ela acha que tem sempre que estar pagando uma dívida. Ele já está tão acostumado com as dívidas que ele já está familiarizado com as dívidas. Já é comum ele ter dívida. Ele acha que tem sempre que estar pagando uma dívida. Por isso que ele está sempre fazendo uma dívida. E o mais cômico de tudo isso, que ele está sempre dívida absolutamente para tudo. Ele faz dívida para comprar um presentezinho, ele faz dívida enorme para comprar um moletom. Às vezes, se ele for dentro do guarda-roupa dele, já tem 10 moletom. Às vezes está um calor, de repente ele está passando num calor de 40 graus, 50 graus na sombra, 50 graus na sombra, e ele está comprando moletom. Ele sai de casa num sol quente monstruoso, e se tiver alguém vendendo sombrinha, ele compra, porque ele já está acostumado. Vou comprar sombrinha porque pode chover. Daí ele vem fazendo dívida para fazer uma viagem fora de hora. Ele vem fazendo dívida para comprar um presentinho. Ele vem fazendo dívida para
para comprar aquele eletrodoméstico que talvez ele nem precise. E às vezes é um eletrodoméstico até barato, mas ele vai lá, compra e parcela em 10, 12 vezes. Ele tá fazendo dívida para trocar de carro, para trocar de casa, para trocar de sofá, para trocar de sapato, para aumentar a quantidade de roupa do guarda-roupa, para comprar meia. Ele às vezes está com mais de 50 pares de meia, mas ele vai lá e compra mais 50. Às vezes ele está com mais de, como disse lá atrás, 4, 5, 6, 10 moletões no seu guarda-roupa, mas ele vai lá, compra mais 2, mais 3 e parcela em trocentas vezes. E ele tem um costume de parcelar tudo. Às vezes ele está precisando de um eletrodoméstico que não está nem tão caro assim. Aí ele vai lá, pergunta quanto custa. Aí falam para ele é tanto. Consigo parcelar no cartão? Já é a primeira coisa que ele pergunta. Consigo parcelar no cartão de crédito? Aí fala, consegue. O vendedor fala consegue. Se ele fala quantas vezes no máximo sem juros? Porque ele parcela tudo. Ele acha que só porque tá lá sem juros, ele acha que pode parcelar tudo. E às vezes ele compra sem precisar. Ele não faz lá um planejamento de ir lá juntar uma grana. Eu preciso comprar isso. Vai ir lá juntar uma grana. E lá pagou, acabou. Não, ele acha que precisa fazer uma dívida. Às vezes faz dívida de tudo. Às vezes uma coisa boba, uma coisa barata. Ele vai lá e parcela. Como se fosse algo normal. Compreende? Ele atribui aquilo que gasto a custo. Quando ele coloca os gastos da vida dele no mesmo patamar daquilo que é custo, ele vive uma vida amarga financeiramente. Por isso que ele vive preso nessa corrida dos ratos, trabalhando para pagar boleto. Compreende? Porque ele não sabe se planejar. Ele não sabe colocar custo de vida no lugar do custo de vida e gasto de vida no lugar do gasto de vida. Então, meu amigo, você precisa urgentemente ter o domínio de quanto você ganha, porque você tendo o domínio de quanto você ganha, urgentemente você vai saber, você terá o domínio de quanto você gasta. Bom, meu amigo, muito obrigado. O vídeo fica por aqui. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua audiência. O vídeo fica por aqui e eu espero ter colaborado para o crescimento e conhecimento dos senhores. Até o próximo vídeo e valeu!